gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pod Praça. Meu nome é Luísa e hoje eu tô aqui com meus colegas. Oi, meu nome é Valentina. E aí, gente, meu nome é Vitor. O meu é Paula. Meu irmão é Manuela. E o assunto que a gente vai falar hoje no nosso podcast é sobre cabanagem. E aí, gente, alguém tem ideia sobre o que se fala cabanagem? Então, pelo que eu sei, a cabanagem ou guerra aos cabanos foi uma revolta popular extremamente violenta, que ocorreu de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. Vamos falar também, gente, que essa rebelião envolveu diferentes setores da sociedade. De um lado, a elite, formada por fazendeiros e comerciantes, que tinham o objetivo de garantir o poder político da província e assegurar seus interesses, que acreditavam estar ameaçados desde a independência. Mas, por outro lado, a população pobre se rebelião contra a violência e as condições de trabalho, que muitas vezes os submetiam a condições semelhantes à escravidão. Depois a gente fala sobre isso, eu acho bem interessante a gente falar sobre o contexto histórico e político. Que a gente sabe que entre os anos de 1835 e 1840, o Império do Brasil vivia o período regencial, onde o Dom Pedro I havia abdicado em favor do seu filho, que tinha apenas 5 anos. Por isso foi instituída a regência, período entre 1831 e 1840, no qual o Brasil foi governado por lideranças políticas da capital do Império. Mas já sabendo que, contudo, várias províncias ainda não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter autonomia. Algumas, inclusive, queriam separar-se do Império do Brasil e insurreições como Farroupilha, Balaiada, Sabinada explodiram em todo o território brasileiro. Gente, vocês deram uma olhada sobre a província do Grão-Pará? Pelo que eu sei, a província do Grão-Pará compreende os atuais estados de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. A gente falou bastante sobre isso na aula, né? Sim. Vamos falar também que ao longo do período colonial, o Grão-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, porque isso foi uma das últimas a aceitar a independência, passando a fazer parte do Império Brasileiro em 1823. Gente, contando também que a revolta da cabanagem teve um alcance considerável e se espalhou pelos rios Amazonas, Madeira, Tocantins e seus afluentes. O nome desse movimento faz alusão à moradia típica da população pobre da província, formada por ribeirinhos de origem indígena e negra e habitantes das cabanas, construídas sobre palafitas às margens do rio Cabanos. Era o nome dado aos moradores dessas habitações e, por extensões, aos participantes da revolta. Acho bem legal a gente falar sobre alguns principais tópicos da revolta da cabanagem. Eu separei uns aqui pra gente falar. Vamos falar das disputas políticas e territoriais entre as elites do Grão-Pará. Vocês se lembram disso? Sim. Depois a gente tem a ambição das elites locais em tomar as decisões político-administrativas da província. E nós temos o descontentamento com as decisões do governo regencial e os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e trabalho. A gente vale citar também que sobre isso, as referidas elites tomaram proveito da insatisfação popular para sublevar as populações contra o governo regencial. Gente, eu vou falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da revolta, que são os principais eventos e os principais confrontos que eles tiveram. Desde a independência do Brasil, em 1822, as elites do Grão-Pará se ressentiam com a presença dos comerciantes portugueses da província e no governo de Dom Pedro I. Os proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido pela parte do governo central. Além disso, eles sofriam com a repressão do governador Bernardo Lobo de Souza, desde 1833, que ordenou deportações e prisões arbitrárias para quem se opusesse a ele. Assim, em agosto de 1835, os cabanos se amotinam sob a liderança dos fazendeiros Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, culminando na execução do governador Bernardo Lobo de Souza. Em seguida, indicam o Malcher para presidente da província. Na ocasião, os revoltosos se apoderaram dos armamentos legalistas e fortaleceram ainda mais.
Com tudo isso, Malcher foi considerado um traidor pelo movimento por atender às exigências do governo imperial e tentar reprimir os revoltosos, mandando prender Eduardo Angelim, um dos líderes do movimento. Após um sangrento conflito, Malcher é morto pelos cabanos e substituído por Francisco Pedro Vinagre. Pô, gente, tem um monte de vinagre, né, gente? Pô. Vai retornando ao assunto. Em junho de 1835, o então presidente da província, recém-conquistada, aceita sua rendição, mediante da anistia geral dos revolucionários, e por melhores condições de vida para a população carente. Conteúdo é traído e preso. Gente, inconformado com seu irmão Antônio Vinagre, reorganiza suas forças militares da cabanagem e ataca o Palácio de Belém, conquistando novamente em 14 de agosto de 1835. Na ocasião, Eduardo Angelim é feito presidente de um governo republicano independente. No entanto, o desacordo entre os líderes do movimento enfraquece a revolta e facilita o contra-ataque legalista. Assim, em 1836, enviado pelo regente Feijó, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andréia, comandante-mor das forças regenciais do Grão-Pará, autoriza a guerra total aos cabanos. Ele ordena o bombardeio a Belém e aos assentamentos da cabanagem. Depois disso, desse modo, com a ajuda de mercenários estrangeiros e soldados imperiais, a revolta é sufocada. Eduardo Angelim é capturado e enviado ao Rio de Janeiro. Por fim, em 1840, a maioria dos revoltosos já haviam se dispersado ou tinham sido presos e mortos, devido a perseguições que seguiram mesmo após 1836. Com a ascensão de Dom Pedro II ao trono, em 1840, os prisioneiros foram anistiados. Bom, gente, vamos falar de quem foram os líderes da cabanagem. Vou começar a falar do Félix Malcher. Inicialmente, um dos líderes da revolta chegou a ser presidente da província do Grão-Pará, após a tomada de Belém. Sua gestão, o conteúdo foi breve e marcado por divergências internas, levando a sua deposição e posterior execução pelos próprios cabanos. Francisco Vinagre assumiu o controle após Malcher, mas sua liderança também foi curta, devido aos conflitos internos e descontentamentos. Eu vou falar do Eduardo Angelim. Talvez ele seja o mais conhecido dos líderes cabanos. Destacou-se por sua persistência e resistência. Mesmo frente às adversidades, a intensa repressão imperial. Gente, vou falar um pouquinho agora sobre as consequências da cabanagem. Embora a perseguição tenha sido muito violenta, alguns revolucionários conseguiram escapar e fugiram para a floresta, o que permitiu a sobrevivência dos ideais da cabanagem, mesmo depois de sua derrota. A cabanagem deixou de mais de 30 mil mortos, cerca de 30% a 40% da população da província à época. Dizimou população ribeirinhas, quilombolas, indígenas, bem como os membros da elite local. E eu deixei algumas curiosidades separadas. Alguém quer falar? Eu posso falar um pouquinho sobre as curiosidades. Tá. As mulheres na cabanagem foram fundamentais, pois eram elas que levavam informações e comida para o bando revoltado. Eu vou falar a outra, e aí depois eu não sei se vocês quiserem falar. A cabanagem também foi uma das poucas revoltas do período regencial, que congregou várias classes sociais. Sim. E também em Belém existe o Memorial da Cabanagem, que abriga os restos mortais dos líderes da revolta. Em 2016, a cabanagem inspirou um musical escrito por Valdecir Manuel Afonso Palhares e com música de Luiz Pardal e Jacinto Kawaj. Eu acho que foi isso. Isso é muito estranho, gente. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Até a próxima. Tchau! Tchau!